Olá, galera tá chegando aí, prazer ter vocês conosco. Como sempre, vão postando aí a cidade da onde vocês são, só para a galera conhecer, uma turma boa, pastora Ineida, pastora Tânia, Adriele, pastor Edson, pastora Suzy, né? Vão postando a cidade. Boa noite, graça e paz. Logo, logo o pastor Jeremias vai estar conosco. Ele pediu para avisar que ele vai dar uma atrasadinha aqui hoje, mas que vai ser vai estar aqui, né? Pastor Jeremias é uma inspiração para muita gente, para todo mundo, né? Galera chegando, pastora Débora, né? Pessoal aí, pastor Nelsinho, a galera da Igreja Metodista de Padre, seja bem-vindo. Pessoal de Barão de Cocais, Minas, uau! Prazer ter vocês aí com a gente, né? Carlos de Teresópolis, meu amigo, né? O pastor Márcio. Eu acho que é só o teu que está mudo, Márcio. O Márcio está perguntando aí se é só o dele que está mudo, tem o de mais gente mudo, né? Responde aí, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir bem? Eu creio que está dando para ouvir bem, porque a galera está postando aí, né? O pessoal de Sapucaia, Porciúncula, né? Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia, a turma do Jacó, gente boa, pastor Bruno Fernandes, pastora Simara, né? Ainda tem que visitar, a pastora Simara teve um neném, não fui lá, pastor Washington aqui de Nova Iguaçu, a galera de Peró, né? Prazer ter vocês aí com a gente, uma alegria. O pastor Bruno está falando que está ouvindo. Daí eu não sei como avisar você que não está ouvindo, mas que é só você que não está ouvindo, que eu só posso avisar falando. Alguém escreve aí que está normal para ver se o Márcio vê, né? Canarana, Bahia, ô povo joia, prazer ter vocês com a gente aqui, né? O Bispo Carlos está aí com a gente, pastora Thelma, Télia, esposa do pastor Isaac, né? Galera boa. Pastor Nelson Magalhães está lá nos Estados Unidos visitando a família e nos prestigiando aqui. Seja bem-vindo, pastor Nelson, né? A Suenir está aí, minha cunhada Cássia, né? Alexandre lá de Porciúncula, Elisandra, a esposa do pastor Márcio, pastor Elisandro já falou, deixa que eu aviso ele, bispo. É isso aí, Elisandro, avisa ele para dar um jeito. Aí, galera de Santo André, né? E como tem sido, pastor Isaac, Fabiano, meu secretário, né? E como tem sido para vocês esse tempo de propósito? Estamos chegando no nosso 9º dia do propósito, né? Está sendo bênção, como que está acontecendo aí, Deus tem respondido, tem falado, tem ministrado a vida de vocês, né? Tem acrescentado, né? Ontem muita gente comentou da live com o pastor Marcos Galdino, uma bênção, mesmo a conexão dele instável, mas foi demais, não foi? Foi bênção demais, né? Comentou com a gente muita coisa boa, entregou palavra profética, e hoje nós cremos que vai ser bênção de novo, né? O pastor Jeremias Pereira, um pastor com ministério aprovado, né? Muita gente, ó, a pastora Débora falando, está sendo muito edificante, chaves estão virando, Diane, chaves preciosas. E para você, como que está sendo? Além das lives, esse período de propósito, de jejum,
e oração, um tempo de buscar o Senhor, porque o objetivo principal de tudo é nos direcionar para Ele, para Cristo. Ele é a pedra angular de toda a construção do reino. Nosso objetivo é crescer em desejo por Ele, crescer em desejo pela presença dEle, né? Que Ele realmente tenha proeminência na nossa vida, no nosso ministério. Aí, Márcio, deu certo, que bom, que bom. Como diria o pastor Jeremias, que bom, santo varão. Santo varão agora está nos ouvindo, que bênção. Né? Logo, logo o pastor Jeremias está aqui conosco. Né? O objetivo é que todo esse tempo, né, não seja um tempo religioso, a gente já tem falado sobre isso. Né? A gente não precisa convencer Deus a nos abençoar, Ele é galardoador, a gente não precisa fazer isso para merecer, não existe mérito nenhum envolvido no que a gente faz. A questão é realmente estar dispondo, né? O jejum, como tantas outras disciplinas espirituais, elas nos mudam, elas mudam a gente, elas trabalham com a gente, vai mostrando a nossa miserabilidade, né? No tempo de jejum, o Espírito Santo vai ministrando, falando as nossas vidas, né? A pastora Débora aí falando que tem aumentado o tempo de oração dela em línguas e busca, e hoje Deus pegou ela de jeito. É isso mesmo que a gente quer, que Deus pegue todo mundo de jeito, né? Que Deus, o papai nos pegue aí e vai nos ajudando a trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, a mexer com aquilo que precisa ser mexido, a renovar aquilo que precisa ser renovado. Essa é a expectativa, né? Que seja um tempo de busca em que não passe em branco, que Deus vá nos ajustando para usufruir mais dele, né? Pastor Marcelo Pinheiro, também pastor da Presbiteriana lá de Campo Magro, região da Grande Curitiba, próximo ao bairro de Santa Felicidade. Quem já esteve em Curitiba deve conhecer. E amigo de mocidade. O Marcelo é quase um irmão que a gente tinha, né? Quando eu saí de Curitiba ficou, e hoje está lá, pastor da Presbiteriana em Campo Magro. Prazer, Marcelo. E o seu companheiro de denominação vai estar aqui conosco, é uma substância mesmo, esse negócio. Pastor Evaldo, né? Bênção, pastor Evaldo, bênção ter o senhor aqui com a gente. Né? E vocês têm percebido isso, né? Nós não planejamos, não acertamos. Eu só sugeri para aqueles que me perguntaram sobre o que a gente ia tratar, a gente só postou, mas a gente não tem combinado nada, né? Tem sido algo que é Deus mesmo fazendo, acrescentando, ministrando, e vocês têm visto que tem sido diferente, né? Pelo menos essa percepção tem sido diferente, mas tem sido bênção, não tem? Cada convidado tem acrescentado as nossas vidas, mesmo de maneira diferente, tem acrescentado, falado conosco, né? O pastor Danilo, o Márcio foram na direção da intimidade com o Senhor, né? O pastor Bruno Monteiro, noutra direção de propósitos disso, de Deus abençoando, e a coisa tem acontecido, né? Deus tem ministrado, tem acrescentado. Chegou aí o pastor Jeremias, né? Chegou aí o nosso convidado. Prazer em ter o pastor Jeremias conosco. Já quero ver aqui se eu consigo adicionar o pastor Jeremias. Mandei o convite, ver se deu certo, pastor Jeremias. Ver se... Fala, sustância! Ô, pastor, que alegria ter o senhor conosco aqui. O senhor é sempre benção demais. Uma honra exponencial, ainda mais você, essa bênção proparoxítona. Aleluia! Pastor, a alegria é minha, a honra é minha, a gente sabe da sua correria, a gente sabe da sua agenda cheia, e o senhor parar para repartir a sua sabedoria aqui conosco, a sua experiência, é sempre você bênção. me chamar foi uma oferta brutal, menino.
com oferta exponencial. Não, estou falando de coração. Glória a Deus. Cheguei aqui um pouquinho, porque eu moro no mesmo prédio que 2 dos meus netos. Aí, menino, estavam uns 4 dias sem ver. Meu filho diz, pai, os meninos querem ao menos dar um cheiro. Aí já viu, né? Tem que dar um cheiro, né, menino? Não, aí tem razão. Aí só aumentou meu sentimento de estar sendo honrado. Puxa vida, eu estou concorrendo com os netos e o senhor ainda veio aqui. Boa, boa, Pastor, boa. o senhor sabe que eu fui chamado para pregar num congresso de discipulado, lá acertei tudo, e era o aniversário de 1 ano da minha neta na época. E minha filha virou assim, falou, pai, eu não libero o senhor, não. O senhor Eu se tô com vira. ela, eu tô com ela. Então, E aí? eu E aí? liguei para o pastor lá, falei, pastor, o senhor me desculpa. Ele falou, já fiz os cartazes. Eu falei, antes de desagradar o senhor e minha filha, já tomei a decisão. Como é que é, varão? Uma vez eu fiz uma confusão dessa com o aniversário da minha mulher. Você acredita no trem desse tamanho? Aí eu falei, irmãos, eu pago a propaganda, eu pago tudo aí, mas eu não vou eu vou mexer numa confusão dessa, você tá doido, menino? Aí eles falaram assim, traz ela para cá. Falei, agora já mudou o negócio. Se ela topar, nós vamos ficar aí uns 3 dias. Mas aí é benção, né, pastor? Agora eu tive que ligar, eu falei, ó, se o senhor quiser, eu tento ver uma outra pessoa. Não quero. Nunca mais me chamou o menino lá. É dureza, Marão, mas é. Fazer o quê? Todo mundo aqui é normal. É verdade. Mas que bênção, pastor. Que bênção ter o senhor conosco. Amém. Aí. Né? Eu vi a sua live com Cezinha, lá nos 21 dias do Cezinha. E eu tenho citado o seu comentário lá na live, quando o senhor falou para o Cezinha assim, Cezinha, eu sou presbiteriano. Esse negócio de jejum não é muito a nossa parte. Ô, menino, presbiteriano gosta do... Como é que é? Presbiteriano nem vegano é, menino. Mas, mano, lá no seminário, né? Quando eu me converti com 17 anos, era aí 1972, Belo Horizonte estava um fervedor, menino. Quando eu voltei para o Senhor, né? Aí hoje eu nem sei se foi conversão, o que foi que Deus arrumou naquele tempo. Mas, menino, aquelas donas, a sustância, aquelas presbiterianas, assim, cantavam no coral. Aí um dia, menino, eu fiquei sabendo que um homem entrou lá no salão da igreja e estava querendo quebrar tudo. E os diáconos segura e não segura e não dá conta. Aí falou, ó, o negócio é ir lá chamar a irmã Taelma. Menino, quando chegou lá, a irmã Taelma falou, posso soltar? Aí começou a cantar Rude Cruz, Serigi. E o cabo que eles não aguentavam segurar, catabufo no chão. Eu soube disso, menino, fui lá atrás dela. O que é isso que eu fiquei sabendo que aconteceu? Ela disse, a gente tem que jejuar e orar, Jerebias. Pense num trem desse tamanho. Ó, aí na nossa igreja onde eu ia, não faz negócio de jejum, não. Negócio de jejum é coisa de metodista. Ai! E aí, varão, eu não sou assim, esses brutais, igual você, Cezinha, esse povo que conhece Ismael Sobrinho? Tá. Ismael Sobrinho é um psiquiatra daqui, varão. Um cara de Deus demais, um pregador sensacional. Aí Cezinha fala comigo, Ismael fala comigo assim, Gerê, você tá precisando de ir lá naquelas irmãs do manto. Aquelas que jejuam e ora. Ô, varão, eu era pastor jovem aqui na Oitava. Quando cheguei aqui na Oitava, nós éramos pouco mais de uma centena de pessoas. Aí eu não tinha isso, eu já era pastor há 3 anos. Tinha um primeiro domingo, jejum e oração. Primeiro domingo.
Varão era o nosso pastor aqui, eu era pastor auxiliar, ele entusiasmado. Eu falei, gente do céu, no primeiro domingo essa igreja vai estar os 100 e poucos nossos aqui, tudo aqui. Irmão, ia duas velhas, aspas nas velhas. Elas duas, elas duas já partiram para o Senhor. Aí eu falava com o pastor assim, eu tinha 27, eu falava com ele, pastor, o senhor tem já 60 e poucos, deixa eu aqui com elas. Nós vamos orando aqui. Aí, menina, elas já estavam jejuando desde a noite anterior. Aí ficavam elas lá e elas oravam baixinho, mano. Aí eu dava uns amém alto, amém! Aí, para ver se elas falavam mais alto para me escutar. Aí uma delas falava assim, meu filho, fica tranquilo. Deus está sabendo de tudo. Irmão, era uma coisa maravilhosa. As duas já foram para o Senhor. Mas, olha, eu não deixo de ficar emocionado com aqueles primeiros domingos, em que, de meio-dia até as 3 da tarde, às vezes ficava só nós três. Aí, 3 horas, ia chegando os irmãos, que nós antecipávamos o culto das 7 horas para 6. Varão, era uma coisa linda. Aquele povo que conhece, parece que as duas tinham um canal, assim, ó, só delas. Mas, olha, eu me emociono de lembrar eu orando com elas lá à tarde, elas me abraçando, pedindo ao Senhor que derramasse tua bondade, sua misericórdia. As duas, irmãos, semi-analfabeta, mas sabe como é que é? As coisas de Deus são as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Agora o senhor coloca isso, né? Mas eu sempre vi o senhor muito quebrantado, pastor Jeremias. O senhor sempre dando direção de busca da presença de Deus. Há muitos anos atrás, a Cláudia, minha esposa, ela foi num evento na sua igreja do Desperta Débora. Certo. Né? A gente estava em Mandaguari e ela levou esse ministério para lá, falando de mães intercessoras, mães de joelhos, filhos de pé. Amém. Coisa sensacional. Né? E desde aquela época que eu procurava conhecer mais o Senhor, o seu ministério. Eu sou abençoado demais pelas coisas. Tem um vídeo seu que eu vivo citando, né? Daquele que o senhor foi com seus amigos num culto, e de repente... Aquele dia foi o dia que o cara quebrantava na marra. Né? O pastor, repete para a gente essa história. Eu acho essa história boa demais. Eu acho essa história gente, boa demais. Fui com os amigos, né? Nós queríamos ir numa igreja diferente. Então, nós resolvemos ir numa igreja assim, diferente, né? Diferente. Presbiteriano, não. Aí, não tinha, estava cheio, não tinha lugar para todo mundo perto. Então, sentou um aqui, outro ali, outro acolá. E aí, menino, começou o culto. E harmonia, né? Aí repetia, cantava a mesma coisa, cantava a mesma coisa, cantava a mesma coisa. Não vou cantar isso de jeito nenhum, tá doido, já cansei de cantar. Aí, menino, bom, lá vou eu. Não vou cantar nada disso, não. Eu, lá no meu coração. Então, Deus é rei, Deus é rei, Deus é rei, tá bom. Aí, menino, veio o negócio da hora da oferta, E aí, na hora da oferta, o cara falou assim, todo lugar que eu vou, eu quero dar oferta, porque eu sei que a oferta é uma oportunidade de Deus me abençoar. Não é eu que estou abençoando ninguém, não. É dar uma oportunidade de falar com Deus assim. Eu quero participar, eu quero participar. Aí o cara falou assim, você que está aqui, você é ladrão. Falei, não sou. Falei comigo e ele. Ele falando lá e eu falando comigo. Eu não sou. Então, seu ladrão, você vai dar o dízimo aqui. Eu falei, não dou dízimo aqui, eu dou na minha igreja. Aqui eu dou oferta. E você tem que dar oferta. Eu falei, eu não tenho. Tem que dar, seu ladrão. Não dou. Aí, varão, eu falei, não vou dar oferta aqui. Não vou dar. Quem é ele? Não vou, não gostei. Não dei a oferta, irmão. Aí, irmão, veio lá a hora do pregador. Aí, irmão, sabe quando o cara não vai para frente nem para trás? Eu já tive lá também. Aí eu não lembro o texto, mas suponhamos que era Salmo 23. Irmãos, o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Como os irmãos veem, esse é o que a palavra diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu falando com ele, caiu. Sim, e agora? Como os irmãos viram, isso é uma palavra poderosa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, eu com ele. E ele disse, irmãos, que bênção. O Senhor é o meu pastor e nada. Varão, e ficou naquilo uns 20 minutos. Vai para lá, vem para cá. E aí, irmão, numa hora lá do culto, tem umas coisas assim que... Vira para o seu irmão e fala para ele, você é lindo. Eu falei, nem pensar que eu vou falar com o negão aqui que está do meu lado, que eu não conheço, você é lindo. Você está doido, menino? Falo nada. E o culto foi assim, menino. E eu saí de lá, reuni os amigos lá fora, e já comecei com aquele ar de culto, falando, que culto, hein? Aí um falou, Jeremias, que culto. Há muito tempo eu não canto tanto, Jesus é rei. Jesus é rei, Jesus é rei. Jeremias, eu fiquei tão emocionado, que eu repetindo tanto, Jesus é rei. E o outro falou, Jeremias, na hora da oferta, quando o cara falou assim, você é ladrão, Deus falou comigo, você é ladrão. Eu estou sem dar dízimo há muito tempo. E eu pus no meu coração que eu ia reconciliar com o Senhor. E quando o cara falou, você não dá oferta porque você é ladrão, eu falei, pois eu vou dar hoje. Menino, eu tô calado ali, né? Aí o cara disse assim, Jeremias, quando ele mandou falar assim, você é lindão. E o cara falou comigo assim, você é lindão, Jeremias. Há muito tempo que alguém não me elogia. Quando o cara falou assim, você é lindo, eu ouvi o Senhor falando pela boca dele. Eu já estava com os olhos cheios de lágrimas. Aí o cara falou assim, Jeremias, mas que palavra, hein? Aí eu ia abrir a boca para falar alguma coisa, o cara falou assim, Jeremias, quando o cara falou tantas vezes, o Senhor é meu pastor, aquilo caiu lá dentro do meu coração. Ele falou várias vezes para aquele meu coração. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus estava aqui derramando a água da vida. Caiu em todo mundo e eu aqui crítico. Aí, menina, agora todo culto que eu vou, eu falo, Senhor, se o Senhor derramar a água da vida, não esquece de mim, não. Estou aqui, ó Senhor. Eu estou aqui, Senhor, com as mãos assim, Senhor, querendo, ó, água da vida. Quer dizer, não é o jeito do culto, não é o jeito do pregador. É Deus. É Deus. É o Senhor que edifica a casa. Amém. Então a gente ser mais tranquilo, mais simples. Vou aprendendo ainda. Não estou curado, não, Zé. De vez em quando é brutal, menina. Eu quero aproveitar para você orar por mim. Orar por mim. Não sei se você é assim, irmão, não é? Se for o irmão fulano que vai pregar, Deus não falou nada. Não é, você que estava surdo. Igual eu naquele culto. É verdade, pastor. A gente tem as nossas preferências, né? Que nem eu gosto de ouvir o senhor, eu gosto de ouvir o Paulo Mazzoni, mas já tem outros que não. Paulo Não é. Mazzoni é ninja, velho. Paulo Mazzoni é o seguinte: tem uns caras que é faixa preta. Paulo Mazzoni é a dupla faixa preta. Aquilo ali é brutal, menino. É meio anjo. Paulo Mazzoni é exponencial. Meu Deus, que bênção viver na cidade tem aquele homem. Louvado seja o Senhor. Agora, ouvindo vocês, eu sempre sou abençoado. É do jeito que o senhor falou. Esse é o entendimento. Deus está sempre derramando. A gente não recebe mais por causa de dureza nossa, de inconstância nossa. O senhor entende que é isso? E também é o seguinte, Varão, é claro, eu sou igual a todo mundo. Eu tenho preferência por pregadores. Tem pregador que eu não atravesso a rua para escutar. E nem se ele me pagar, eu vou lá. Eu saí daqui mesmo para ir na África do Sul escutar um homem. Agora, isso não significa que do outro lado da rua não tem palavra. Na pandemia, mano, estava tudo fechado, os presbiterianos fechados, e aquele negócio, assim, o povo doido, o bicho vai pegar, o bicho vai entrar, se você não abrir a boca, o bicho vai entrar. Você lembra, né, da pandemia, que era aquele horror. Você usava a máscara, se você abaixasse assim, você falava, o bicho entrou. Era um terror, menino. Aí eu falei, eu quero ir num culto. Aí fui numa igreja, penteca, a pastora. Pensa num presbiteriano, a pastora.
Menino, cheguei lá, entrei lá e falei, eu vim aqui receber uma oração. Ela nem me perguntou quem eu era, estava de bermuda. Ela nem me perguntou quem eu era. Ela pôs a mão no meu ombro, começou a orar. Menino do céu, que exponencial. Aí eu falei, eu vou dar uma oferta aqui. Aí eu falei, onde é que dá oferta aqui? Aí quando eu acabei de dar oferta, olha o que aconteceu comigo. Os diáconos e ela vieram, puseram a mão em mim, um diácono simples lá, menino, pegou um óleo e derramou a mão na minha mão, assim, o óleo na minha mão, e falou assim, Senhor, estávamos pedindo ao Senhor uma resposta para uma oferta hoje, o Senhor mandou esse irmão. Pense no mistério. Verdade. Pense se isso não é uma honra maravilhosa, meu Deus. A honra maior é Deus fazendo e Deus falar assim, eu vou te pôr no negócio, beleza? Então você não fica cheio, não. Eu tô te pondo aí, dando uma colher de chance. Você está participando, mas a glória é minha, né? Exatamente, tô te pondo aí, mas você não fica cheio, não, viu, Zé? Pastor, eu quero que você ore, irmão. Quero que você ore. Depois eu vou orar também. Vamos orar por mim aí. Aí é só na brincadeira, viu, gente? Vocês não ficam com raiva de mim, não. Metodista, orando por presbiteriano. Pensa num mistério maravilhoso, numa bênção, numa unção. Eu estou ali, com Wesley Duell, o fogo do avivamento. Eita, pastor. E nós estamos orando aqui para Deus derramar na nossa vida, meu Deus do céu. E derramar aí em Petrópolis e região. Amém. E derramar na 7ª região, e derramar do Espírito do Senhor, de consolação, de graça. Mas ora, põe nós aí nesse movimento, irmão. Não, certeza, certeza. A gente põe sim. Eu fico até constrangido, às vezes eu fico pensando, se o senhor está falando sério ou está brincando. Não, sério, aí eu vou até pegar o livro ali, ó. Não, eu acredito. Separei ali, ó. Deixa eu levantar aqui um minuto. Gente. Eu tô aqui com o Martin Lloyd Jones também, mas oração de avivamento, Leonardo Ravenhill. Eita, pastor. Cheio de Deus, cheio do Espírito, Wesley Duell. E também tem o Sustância ali, ó. Esse menino, essa Sustância é lá do Theo Hayashi, avivamento sustentável. Agora, para quem é presbiteriano e tá aí, fica brabo não. Eu também tô com esse aqui, ó. O verdadeiro avivamento, John Armstrong. E eu tenho o mestre ali, ó, aquele com que nós gostamos, todo mundo gosta dele, é o Lloyd Jones. Verdade. Ainda tem aquele metodistão, oração poderosa que prevalece. Verdade. Também do Wesley, né? Do Wesley Duell. E tem aquele antigo menino, os livrinhos lá que vocês estão divulgando, uma série sobre oração. Do Peter Wagner. Não, humildinho, fininho, ele é antigo, menino. Deixa eu ver, o Cezinha me deu a série. Vou lembrar, vamos orar primeiro, eu vou lembrar. Tá jóia, pastor. Deixa eu orar para o senhor, então. Pai amado, nós ficamos até constrangidos, nós entendemos que o pastor Jeremias é um servo do Senhor, servo apaixonado, dedicado, veio aqui nos abençoar hoje. Humildemente, ele pede que a gente ore em nome do Senhor. Humildemente eu peço, põe a mão, teu filho tem falado avivamento, tem buscado, pedindo que Deus derrame sobre a 8ª, sobre a 7ª, sobre a Petrópolis, sobre BH, sobre o nosso Brasil. E nós queremos nos unir a ele nesse pedido. Amém, e de maneira humilde, Senhor, eu quero pedir que o Senhor derrame abundantemente sobre a vida dele. Senhor. Derrame abundantemente sobre a igreja, sobre as demandas da igreja, sobre aquilo que tem trazido preocupação ao coração do teu servo, do teu filho, que o Senhor sobrenaturalmente
abra os caminhos, traga a Amém, Senhor. resposta e derrame abundantemente sobre ele, sobre o seu ministério. Te louvo pela vida dele, tem sido bênção para a minha vida, para a minha casa, há tanto tempo, tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos dado ânimo. Eu peço que o Senhor traga a recompensa disso para a vida dele. Como ele disse, a alegria nossa, a glória é tua, mas que o Amém. Senhor renove a alegria dele e realmente que o teu filho experimente um tempo de avivamento na vida, no Amém, Senhor. ministério, na Amém. cidade, um tempo de derramar do Senhor de maneira abundante sobre ele e sobre o ministério dele. Nós te louvamos pela vida dele e o abençoamos nessa noite, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém, Em amém, nome do Senhor. amém. E glória a Deus, que bênção. Amém. O pastor Jeremias, agora a gente tem conversado e muita gente tem falado de alguns testemunhos do passado, da igreja do passado. E eu lembro, eu sou de uma das gerações lá no Paraná, dentro da Metodista, que passou pelo avivamento. Conta Né? uma bênção. E eu falo assim, quando a gente passou, a gente não tinha muita referência, né? Então a gente tinha sede, a gente queria que Deus derramasse, abençoasse. Eu brinco com isso, né? Eu não tinha nem certeza se eu tinha recebido o Espírito Santo ou não. Eu precisava de confirmação. Eu fui atrás dos irmãos da Assembleia, né? Que era a referência pentecostal na época. Eles me perguntaram, mas você fala em mistério? Eu falei, mas se é mistério, como que eu vou saber? Se eu souber, deixa de ser mistério. Do negócio. Eles falavam, não, você fala em línguas. Eu falei, não falo não. Né? Me matricularam numa escola para ensinar a falar em línguas. Menino. Diz que a gente ficava ajoelhado falando glória e aleluia. Eu fiquei 2 horas, não falei, só enrolou a língua. Eu falo para a galera, você fica 2 horas ajoelhado falando glória e aleluia, a língua de qualquer um enrola. E eu tinha medo, né? Porque os caras tinham configurado que ia ser de um jeito. Tinha gente que explicava, não, dom de língua é como vômito, abriu a boca, sai. Meu Deus! E eu ficava naquilo e não tinha essa experiência. E às vezes vinha algumas coisas na minha cabeça e alguém falava, não, pode ser imitação. Eu conheço gente que confessou pecado imitando o dom. Eu falei, é ruim que eu vou falar. Eu sabia que eu tinha aprontado, então eu ficava bloqueando do negócio. E um dia eu me distraí. Eu estava numa reunião de oração e estava no canto, assim, né? O avivamento pegando, gente tendo experiência tremenda. Eu não tinha nem certeza se eu tinha recebido, então nas reuniões de oração você fica meio de lado, né? Daí eu estava lá no canto, de repente eu e Deus, eu me distraí e comecei a falar em línguas em voz alta, né? E quando eu vi, a coisa já estava... O cara encostou do meu lado e daí começou a interpretar e era de Deus. Eu falei, puxa vida, que coisa boa. Não é coisa da minha cabeça, é Deus. E daí eu cheguei lá e a gente ouvia as histórias do que Deus tinha feito, do que Deus estava realizando, como fruto da oração, do povo buscar a presença de Deus e estar na presença de Deus. E é que nem o senhor falou, que nem as 2 irmãs lá, gente simples, gente humilde, mas gente quebrantada diante da presença de Deus, gente que às vezes a gente como adolescente brincava, mas quando precisava ia pegar a oração desse povo aí. Oxente, Né? menino. Pô, mano, minha espiritualidade é assim, comunzinha, entendeu? Eu vou te contar aqui. E sempre eu participei assim, jovem, né? Porque eu sou filho de presbiteriano e batista. Minha mãe, até hoje, dona Ilka, 96 anos, batista. Meu pai, olha o nome do meu pai, seu Anatalão, uma sustância, era presbiteriano. Então eu nasci no sertão de Minas, Janaúba, vim para Belo Horizonte estudar, me desviei aqui. E aí, com 17 anos, um meu irmão pagou para mim num congresso de jovens. Sabe como é que é? 17 anos, a gente de olho nas meninas. E aí, hoje os meninos mandam zap. Naquele tempo a gente mandava bilhete, que andava na mão de todo mundo. Ó, quando acabar. Aí o homem estava pregando, irmão, sobre o filho pródigo.
E ele foi metendo porrete. Você que foi para longe dos seus pais, que ia na igreja, e agora está andando em caminhos errados. E eu falei, o meu irmão pagou o congresso para mim, ainda contou minha vida. Como é que o cara faz isso? Aí o cara falou assim, o pregador disse, e vinha ele ainda longe. Quando o pai ouviu correndo, abraçou e beijou. E ele disse, é hoje, moço, que você vai voltar para Deus. Aí ele fez um convite, mano. Um punhado foi lá na frente, eu não tive coragem de ir. Menino, e aí? Eu morava numa pensão, cheguei lá, me ajoelhei, falei, é hoje. Entreguei, reconheci o Senhor nos meus caminhos. Aí vivi uns 2 anos, assim, aquele crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. E eu trabalhava, mano, num condomínio, eu era faxineiro. E estava na época de fazer exército. Aí eu trabalhava lá, o emprego que eu arrumei. E lá acabei tendo um envolvimento lá com a moça, varão. E eu tinha dado testemunho para meus colegas, dado Novo Testamento. Um dia, varão, depois que eles descobriram essa sem vergonhice e falaram comigo que eu não devia estar na igreja. O cara igual eu na igreja é uma vergonha para a igreja. Varão, eu fui lavar os prédios e ajoelhei para orar. Era 2 da tarde. Varão, eu comecei a confessar meus pecados e chorando e pedindo ao Senhor que Ele tivesse misericórdia de mim, que Ele restaurasse minha fé, que Ele me perdoasse. E que uma vergonha que eu fui para aqueles meus amigos no trabalho, mas que Ele me desse um caminho novo. Varão, 5 horas da tarde, que era a hora de iniciar o serviço, eu estava ajoelhado, um colega meu bateu no meu ombro e disse, Jeremias, já são 5 horas. Nós já estamos indo embora, por que você não desceu até agora? Eu tinha molhado meu macacão assim de orar e chorar. Mas, varão, no final daquela oração, eu senti uma alegria, um gozo no Senhor. Eu acho que esse gozo eu senti algumas vezes. Mas aquele gozo, assim, aquela alegria sobrenatural. E realmente o Senhor deu rumo na minha história, louvado seja Deus. Deu rumo. Então, Amém. quem está com sede, quem está com fome aí agora, fala com o Senhor. O Senhor trata a gente com bondade, não precisa repetir a experiência minha ou do humano, mas você saberá que o Senhor visitou seu coração. Oh, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Amém. E, pastor, o senhor diria que a vida cristã verdadeira é Isaías 6. Tem hora que a gente vê o Senhor, tem hora que a gente está no ai de mim. Exatamente. Mano, eu acho que tem dia que o ai de mim é de hora em hora. Ainda bem que o Senhor, como é que é? O Senhor falou lá no Salmo 23, eu vou pôr a bondade e a misericórdia para te acompanhar, senão você vai só fazer besteira. Então... É verdade. E eu não sei como o senhor vê isso, mas eu percebo que parece que a gente lança a mão mais das disciplinas espirituais, a gente gasta mais tempo em oração, mais em jejum, quando a gente está no período do ai de mim. Né? Não, você tem toda a razão. Varão, quando eu fui operado de câncer de próstata, 2019, varão, aí tive que desmontar a agenda toda, né? A primeira que eu falei, não é possível, doutor. O senhor disse que eu tinha que vir aumento todo ano. E aí ele disse, pastor Jeremias, vir ao urologista não impede de manifestar o câncer, mas a gente pode tratar se todo ano o homem for lá, a gente pode tratar antes que ele vire um câncer que se espalhe. Pela misericórdia do Senhor, foi o que aconteceu comigo. Mas, varão, naqueles dias eu com sonda, não podia sair de casa, minha agenda parou, não podia
não podia visitar, não podia. E eu também fiquei cabeça ruim, que não podia ligar para os crentes, não queria. E aí fiquei lá, e todo dia eu ia lá na sala da casa que eu morava, assim ficava, o sol entrava pela janela, e eu ficava lá assim nas duas quinas da parede, orando e falando com o Senhor, Senhor, parou tudo, hein, Senhor? Nem contato, nem nada. Mas, Senhor, o Senhor estando aqui é o que serve, o que interessa. Varão, de repente, o telefone toca. O telefone tocou, falei, deve ser minha mulher. Não era minha mulher, era Davi Lago. Conhece aquela fera? Então, que bênção. Davi Lago, ele estava em Jerusalém. Eita! E ele falou assim, eu estou te ligando para apresentar um irmão que você precisa conhecer de perto. Eu estava orando para ter uma conexão com ele e ia a São Paulo para isso, que era o Theo Hayashi. Olha como é que Deus ora. Eita! Aí o Theo falou comigo com aquela bondade, e aí quando acabou, eu estava naquele canto lá e eu comecei a chorar de gratidão. Falei, Senhor, não parou nada, não parou nada. Eu é que estou surdo e estou assim achando que sou eu. Então, na hora que a gente está, é isso mesmo. Quer buscar, quando o cara não está buscando a Deus, tem uma doença em casa, o negão pula no joelho. O pastorzão, a arrecadação do mês passado baixou, pode estar certo que ele está agarrado com a boca no pó. Então... É verdade. É Oh, meu verdade. Deus. Aí esse momento aqui para mim com você é tão bom, porque, sabe, aí eu sou encorajado a orar por homens como você, como Cezinha, Paulo Mazona, esses homens tão. E aí tem um povo aí que está passando aí conversando, que eu não conheço, mas é aquele povo ali. Esses dias eu estava conversando com os pastores. Quando está para você na pandemia, o prefeito nosso aqui proibiu, disse que podia abrir o templo, mas não podia ter culto ano passado. Porque diz que o culto, o pastor é o astro. Quando o pastor sobe, é igual o jogador de futebol. Os crentes vêm. Então não podia vir os crentes. Aí então eu falei, então vamos abrir a igreja. E fiz uma escala aqui que cada pastor ia ficar uma manhã ou uma tarde, no mínimo 2 horas orando, 2 horas, e nós íamos chamar a igreja. Aí nós fizemos aquilo ali por uma semana, ia passar uma semana e fazer na outra. Aí reunindo a equipe pastoral, o pastor disse assim, pastor, eu acho que a estratégia não é boa, não. Eu falei, por quê? Porque não deu engajamento, tem dia que não vem ninguém. Eu falei, você não entendeu? Não, irmão. Tem quanto tempo que o senhor não fica 2, 3 horas orando pela igreja? Então o Senhor falou, vamos ver se esses caras pegam no tranco. Às vezes, pastorzão está aqui, ele faz uma devocional, às vezes quando faz presente, o cara que está confessando, porque muitas vezes eu já entrei nesse negócio assim de dizer, deve ter alguém orando. Então hoje eu posso, pôr a mão debaixo do sovaco. Ô pastorzão, Sossegar, né? você volta para orar, irmão. Aí eu falei com os nossos pastores, sabe, irmão? Elias falou assim, eu fiquei muito só, não tem ninguém lutando comigo. Aí o Senhor falou para ele, Zé, eu tinha 7.000 orando para você dar conta daquela batalha, tá bom para você ou não? Os 7.000 estavam orando para você aguentar o tranco, Zé. Você não enche, não. Então... É desse jeito. Varão. Ô, pastorzão, tem 7.000 aí ajudando você. Menino. Eu vi uma época, tinha um. Eu vou falar o bordão dele, a galera deve lembrar, não vou citar o nome, não. Mas eu vi um cara, o cara falava assim, orava e falava, se eu tenho crédito no céu, me dava uma raiva, pastor, que eu falava, não tem crédito não, você tinha uma dívida e Jesus teve que morrer para pagar. Exatamente, você tem a misericórdia, velho. Mas o povo ficava grudado nele por causa das coisas de vida. Daí eu lembro que ele foi fazer uma campanha numa cidade próxima de Mandaguari, uma parte do meu povo
queria fazer caravana para ir lá assistir. Eu fiquei indignado. Eu fui falar com Deus, Deus falou, deixa, a minha palavra não volta vazia. Se você falar a tua opinião, já vai embaçar o povo não vai... De vez em Eu quando, ô, irmão, aprendi essa pastoral aqui, hein? De vez em quando a opinião do pastor embaça o povo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Daí eu fiquei indignado. Eu falei, Deus, porque ele vendia milagre nos vídeos dele, né? Parecia que... Daí eu falei para ele, eu falei, Deus, por que o Senhor não me deu um ministério de muito milagre, muito sinal? Lá não tinha. Hoje eu não posso mais falar nada, né? É misericórdia de Deus. Mas daí Deus, muito tranquilamente, me falou assim, eu dei o que você me pediu. Dei o que você me pediu. Eu parei para pensar, eu falei, o que eu pedi, Deus? Depois de tantos anos, eu pedi tanta coisa, o Senhor pode... Ele me lembrou lá na adolescência, na juventude, né? Um texto que me impactou demais, era o de Enoque, Gênesis 5, 24, quando eu falei, Enoque andou com Deus e já não era mais. Ele falou, Amém. você não disse que queria andar comigo? Eu dei o que você me pediu. Né? E daí ele falou, eu me agradei de você querer a minha presença. E não... Eu falei, Deus, vamos parar aqui que eu já estou envergonhado. Eu já estou envergonhado de ter reclamado, eu já estou envergonhado de ter falado as coisas, né? E recentemente, né? O senhor sabe disso também, um outro amigo nosso, eu não vou citar o nome, porque às vezes a gente olha para um tipo, você fica com a impressão, hoje o evangelho é só isso. Não é, gente, não é. Tem pastor sério, que nem o pastor Jeremias, Meu Paulo Deus, olha aí, Mazzoni. gente. E um amigo nosso que o senhor citou da sua enfermidade, eu lembrei dele, né? Que parecido, ele foi constatado com câncer de próstata também, teve que operar e pegou Covid enquanto se recuperava. Meu Deus. E eu vi ele numa reunião, postando no WhatsApp, que a gente participa lá do GKPN. Eu vi as postagens dele e falei, ele está meio emocionado, eu vou ligar para ele, né? Ele está precisando de um amigo. Liguei, começamos a conversar, deu uma crise de tosse nele. Eu falei, cara, eu vou desligar, que eu acho que está complicado para você e tudo. Eu desliguei, passou um tempo, ele me ligou, né? Ele me ligou de novo, falou, mano, tá fácil não, mano. Tá fácil não, você viu? Tosse em cima, escapa embaixo. Tô aqui de fraldão, de negócio, e pá, mas que bom você ligar, vocês são... A história que... Daí a gente ficou ali, conversando um tempo, e ali agradeceu, passou. É um cara que me inspira demais também. Demais. Me inspira demais. E agora, recentemente, apareceu ele na mídia, né? O nome de Deus sendo glorificado, ele sendo usado, a compaixão, movido por compaixão, trazendo os refugiados lá da Ucrânia. E eu falo, Deus, a caminhada é assim. Né? É isso mesmo. Ô, mano, na pandemia, mestre, lá em 2020, eu pirei, Zé. Pirei. Porque fechou tudo. E a gente, uns conhecidos, amigos, me ligaram e perguntaram assim, Gerê, vocês têm um orçamento aí que dura quanto tempo? Aguenta aí uns 6 meses? Eu falei, irmão, se aguentar 1, 2 é muito. Ele falou, então isso aí vai quebrar. Eu falei, meu Deus do céu. Porque a igreja é organismo e organização. E os missionários, os funcionários, mesmo com aqueles incentivos do governo, menino, nós já tínhamos uma contribuição online. E aí a gente fazia transmissão e de repente a gente tinha que fazer cinema, que é diferente, não é? E aí o seguinte, nós dois aqui, um carão aqui na tela, aí tinha que pôr o carão todo dia, menino do céu. E aí
os mais novos falavam assim, porque eu nem sabia que tinha que usar luz, entendeu? Aí falava, isso aí tá escuro, isso aí não tá bom. Varão. E aí, menino, eu comecei a ter calafrio, sudorese, não conseguia dormir. Claudinha falou comigo assim, aí eu moro num prédio aqui que eu moro no terceiro andar. Quando eu chegava lá, aí nós já tínhamos começado a voltar, assim, num auditório de 800 lugares, podia pôr 30. Eu ia sair para pregar, menino. Quando chegava lá na garagem, eu espirrava e pensava, peguei o bicho, meu Deus do céu, não vou não. Aí voltava para casa. Um dia Claudinha falou comigo assim, minha esposa, meu bem, você tá com medo? Que medo, menina? Você tá doida com medo, um homem igual eu com medo. Varão, mas eu aí não conseguia dormir. E como é que vai ser? Aí comecei a pensar assim, mano, eu fiz 67 anos agora, dia 27 de março. Mas eu, naquela época, tinha 65. Aí falei, eu vou deixar de ser pastor titular. A igreja não tem obrigação de me sustentar. Eu só tenho aposentadoria do INSS, que vou ter, não tinha ainda. Aí, não tenho ainda. Aí é 3 contas e pouco, eles fizeram as contas. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a pensar assim, e aí eu vou passar fome, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar um velho? Porque a poeira do tempo apaga nossas realizações. Vira um velho, aí chega perto do menino novo, fala assim, oba! E quem é esse vovô aí? Menino, mas eu fiquei ruim pra caramba. Aí, mano, eu não liguei para você, não liguei para Cezinha, não liguei para alguns, dei uns 3 ou 4 ligações, os caras não puderam me responder. Aí eu estava sentado aqui, Claudinha falou assim, eu queria ver minha mãe, a mãe dela morando a 25 quilômetros daqui. Falei, pô, Adi, você tá bem? Eu falei, tô tranquilo. Tranquilo o quê, menino? Aí eu sentei aqui em casa com a mão no queixo, assim, falando, igual os crentes falam, eu trabalhei a vida inteira. No dia que eu mais preciso. Isso é uma mentira, né? O cara fala assim, no dia que eu mais preciso, ninguém me liga. Ó, primeiro é eu que escolhi o dia que eu mais preciso e não contei para ninguém. Varão, de repente toca aqui o telefone. Ailton Desidério, pastor Batista. Ele me chama de Jabezão, porque ouviu eu pregar uma mensagem na CEPAL sobre Jabezão, valente de Davi. Aí ele ligou e disse, Jabezão, tá tudo bem? Falei, por quê? Ele disse, tem 3 noites que eu sonho com você. Eu falei, meu Deus, quando o senhor quer cuidar da gente, até Batista sonha. Ô, gente, não estou ofendendo ninguém. Ailton é amigo do coração. Varão, ele é um psicólogo. E ele falou comigo, e ele orou comigo, e ele me deu 1 hora de bronca. Pensa numa bronca que você vai, porque você teve aquela viuvez e venceu, teve o câncer de próstata e venceu, agora você pode entrar numa depressão. Menino, mas pensa numa bronca bem dada. Falei, não, eu vou no psiquiatra. Aí depois eu falei, Claudinha, vou no psiquiatra. E ela disse assim, ainda bem que Cláudia não é daquelas mulheres que falam assim, eu falei, tô falando nisso, ó. Ela falou, vou com você, meu bem, tá bem. Fui lá, irmão, o homem me consultou. E consultou, falou 1 hora e tal. Eu falei, doutor, qual é o diagnóstico? Ele falou, síndrome do medo. Eu falei, o senhor tá amarrado agora e sem força. Aí ele riu. Ele falou assim, eu conheço o senhor, o senhor está aí, lida com isso, mas eu vou dar um remédio aqui para o senhor vai tomar esse remédio, o senhor vai melhorar. O senhor precisa dormir para cicatrizar o cérebro. Eu falei, doutor, eu sou obediente. E também não leio bula de remédio, não. Quem lê bula de remédio não tem um juiz no lugar, não. Sabe por quê, mano? O cara lê a bula de remédio, aí a bula diz assim, você vai ficar tossindo. Daqui a pouco o cara tá tossindo. É o efeito do remédio. Não, ninguém lê bula. Só lê bula quem quer aprender palavra difícil. Aí, irmão, verdade. Fui melhorando e fui ler um livro do Ortberg sobre Vem Andar Sobre as Águas. Que livro maravilhoso da Editora Vida. Lá eu fui direto no capítulo, Gritos de Medo. Menino, ele não diz que tem um gene do cromossoma tal, eu tenho isso anotado aqui no canto, que determinadas circunstâncias ativam o medo.
Eu falei, menino. Aí, bom, eu tomei os remédios, 40 dias depois eu fui lá, o médico falou comigo assim, o senhor é outra pessoa? E aí foi num outro médico crente, contei ele tudo, ele falou, Gerê, esses remédios que nós damos não faz isso que está acontecendo com você, não. O que aconteceu com você foi um avivamento, você pode dar uma oferta de gratidão. Esses remédios nossos não dão, não. Aí, varão, eu fui contar, contei tudo lá na nossa igreja, né? Sim, abrindo o coração e contando tudo para não achar que a gente é o que a gente não é. Aí acabou o culto, o irmão veio para mim, a decepção, pastor Jeremias, decepção, um homem igual o senhor, tomando remédio de psiquiatra. Ei, irmão, pode não, pode não. Não, pastor, é fé. Falei, irmão, fé. Só que eu sabia que ele ia operar de vesícula aquela semana. Eu falei, então, irmão, quinta-feira, quando o senhor for operar de vesícula, o senhor chama o anestesista e fala com ele, sem anestesia. Fé! Gracinha, pimenta no olho dos outros. Então, deixa eu falar contigo. Você não fica assim, desesperado, não. É fé e graça comum. É fé e a bondade de Deus. É fé e ir no dentista. É fé e tomar os remedinhos para pressão e tomar insulina. Entendeu, né, irmão? É fé Amém. e graça. Você não fica aí com a cabeça ruim, não. Tá bom? Você aí, irmão, tá conosco, o pastor. O pastor pirou, o psiquiatra crente falou comigo, Gerê, a pastorada tá pirada, Gerê, piradaça. Falei, irmão. Ele falou, seu caso aqui perto deles, não tem nada, você tá irmão. Aí o pastor não tem coragem de ir lá conversar. Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Vai lá, leva a irmã junto. A irmã, leva os filhos. Leva. E depois, irmão, acalma. Pastor, descansa um pouco, pastorzão. O pastor está tão estressado, irmão, que ele acha que se ele não trabalhar toda hora, todo dia, Deus não vai agir. Então ele tem que ficar tomando conta. Irmão, tira aí umas 2 horas. Tira umas 2 horas para orar, para buscar a Deus, pastorear seu povo em oração, citar o nome do povo em oração, falar com Deus sobre as crianças. Você vai ver, irmão. Vai ver que Deixa o Salvador. Eu cantava essa canção, nós cantávamos, talvez o mano cantava também. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar. É verdade. E às vezes a gente, é o que o senhor falou, a gente cava o nosso buraco mesmo, e depois ainda vai orar, Deus, por que o senhor me deixou? E Deus fala assim, eu não deixei nada, rapaz. Quem pegou a pá e cavou foi você. Agora vamos ver como eu tiro você daí. Né? Mano, eu descobri naqueles dias que era soberba, controle, tentando controlar o que era Deus. Aí virou mesmo. Você lembra de quê? Conta aí a benção. Não, minha mãe era muito usada para curar os outros. Né? Dona? Maria Helena. Ela é viva? Era o nome. Não, já faleceu. Mas eu vi, ela curou muita gente, coisa extraordinária. Eu cresci numa igreja tradicional, mas numa casa avivada. A mãe tinha tido experiência com Deus, a igreja ainda não tinha passado. Daí levavam ela lá, endemoniada na Metodista em Curitiba, era lá em casa que expulsava, a gente que precisava era lá em casa aqui. E um dia, e ela tinha problema de coração, pastor. Tinha problema de coração e Deus usava para curar os outros. Olha aí. Curar os outros. Um dia, como o senhor disse, ela pirou o cabeção, ela era diretora de um colégio de 2 andares, declarou, eu estou curada, e subiu correndo a escada. Ligaram para a gente do hospital, que ela subiu correndo e teve um apagão. Desmaiou. Meu Deus! Não é de rir, não, mas é de rir. Deixa eu te contar. E daí ela ficou em crise, aquele negócio, orando. Deus falou, filha, minha graça te basta. Você tem o que precisa, é minha graça, não é você. Então, para de arrumar confusão. Fica me ouvindo, deixa que eu te ouvo. Não, aí, irmão, é o seguinte, às vezes
a gente fala assim, né? Não, ô irmão, vamos orar. Você é esse homem de Deus, né? Já teve experiência tão linda com o Senhor. Já tive aqui, irmão, essas coisas que Deus faz. Ó, eu estava contando numa mensagem um testemunho do meu irmão, Jairo. Ele é pastor batista. Jairo foi para o seminário do Rio com 30 e poucos anos. E Jairo tinha umas crises, uma coisa tipo epilepsia, irmão. Ele caía, desmaiava, batia, e ele teve chamada, e ele me liga e diz, Gerê, eu falei com Jesus que eu vou jogar aqueles remédios fora. Porque não pode ter um pastor que está pregando, de repente ele está batendo. Eu falei, Jairo, não faça isso. Ele disse, já joguei. Pois não é que Deus curou ele, irmão? Aí eu estou pregando aqui na 8ª, contando. Aí quando termina um culto, uma família reúne comigo e diz, pastor, o homem fala assim, eis aqui o pastor que Deus mandou para me curar. Eu falei, eu não conheço o senhor, não. Eu estava no culto. E o senhor mandou, eu tenho epilepsia, o senhor mandou jogar os remédios fora. E eu? Você está doido, moço? Eu mando é tomar os remédios, eu não mando jogar, não. O senhor mandou. O senhor apontou para o meu lado assim e disse, jogue esses remédios fora. Ô, mano, eu fui lembrar o caso, aí eu contando o caso do meu irmão. Eu contando o caso, eu falei, e ele falou assim, Jesus falou comigo, joga esses remédios fora. E apontei, igual o pregador aponta. O homem falou, apontou para mim, falou, joga esses remédios fora. Eu saí daqui, joguei. E aí a família me abraçou e disse, pastor, já tem meses, ele está curado. Eu falei, ó, isso não tem nada comigo. Vamos abraçar aqui e glorificar o Senhor Jesus. Que... Mas é desse jeito, né, pastor? E às vezes eu fico pensando, que nem o senhor falou, né? Esses dias eu pensando nas crises aqui, eu falei, puxa, mas como vai ser? E Deus lembrando do início, né? Como o senhor, tanto testemunho, tanta coisa. Eu fui pastor. Petrópolis, né, mano? Petrópolis? Choveu de mas novo. eu fui pastor na cidade que o Cezinha é pastor hoje, né? Eu fui pastor em Laranjeiras do Sul. Você foi pastor lá, irmão? Fui. A semente é brutal, menino. Louvado seja Deus. A gente enviou o Cezinha para pastorear o povo, que a gente deu início lá, e ele foi bem melhor do que a gente imaginava. Se eu ficasse lá, não ia conseguir o resultado. O menino é bom demais. É bom, meu irmão. Mas a gente foi... né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém. Agora a gente foi pastor lá num tempo muito difícil, né? E daí eu lembro a Cláudia, a igreja não tinha... Cláudia é sua esposa? É minha esposa. É Cláudia aí, Cláudia aqui? Maravilha! E a igreja não tinha. Se entrava o dinheiro da colheita, tinha. Me pagaram com saco de feijão, pagaram com leitão, uns negócios que era o que tinha para dar. Né? Daí um dia a Cláudia catou umas roupas que a gente tinha lá, foi vender no negócio de roupa usada para comprar pão e leite. E daí ela chegou para a gente e falou assim, ó, ela falou, amor, acabou tudo, não tem mais roupa para vender, não tem mais pão, não tem mais leite. Eu falei, Cláudia, eu tenho vergonha de pedir para a igreja. Né? Eu, aqueles curitibano raiz que não gostava de incomodar, reservado. Daí eu falei, Deus, vamos orar. E a gente orou e falou, Deus, não tem mais nada. De repente, batem na porta de casa. Eu vou atender uma irmã. A irmã chegou assim e falou, pastor, eu queria saber, né? Eu estou com medo de ofender o senhor, mas se o senhor não se ofender... o senhor gosta de pão caseiro? Porque eu estava fazendo uma fornada de pão caseiro lá em casa e meu marido gosta dele muito branquinho, passou um pouco do ponto que meu marido gosta. Se o senhor... Eu falei, eu gosto desse ponto, esse ponto mesmo aí. Aleluia! Ela saiu de casa, eu e a Cláudia sentamos para chorar. Meu Deus, louvado seja o Senhor.
sentamos para chorar, 3 pão caseiros, aqueles pão duraram bem, até que, Meu até que o irmão Deus. trouxe o salário lá, falou, pastor, ó, entrou o dinheiro da colheita aqui, tá? Então a gente tem prova, né? Às vezes a gente pira o cabeção porque a gente cava o buraco, né? A gente faz, mas Deus é bom, né? Deus é bom. É o que você falou, ele põe a bondade e a misericórdia para correr atrás de nós, nos seguir. Não, e esses dias, menino, o JB pregando aqui, ele falou: Deus dá bondade e misericórdia, ainda dá os sinais. E os sinais seguirão. Olha os sinais aí na sua vida, ó. É verdade. O Amém. JB é um amigo precioso, mas eu já falei para ele, JB, eu não sei se ou você não tomou o seu remédio hoje ou eu não estou entendendo nada do que você está falando. Aquilo é o seguinte, varão, aquilo é tão inteligente, tão nerd, a cabeça dele tem tanta coisa. Agora, se você quiser ouvir, assim, a substância falar com ele, eu acho que você é progressista. Varão, ele conta a história toda, assim, e detalhado, para mostrar que não é, mas aquilo é uma inteligência brutal, menino. Verdade. Pô, eu tenho um caso com ele. Sabe por que ele me chamou para ir lá em Brasília, mano? Nós estávamos numa reunião do GKPN e o Mercerias, essa lenda aí que você falou, que estava na CNN ajudando os refugiados. Aí o Mercerias me pediu para dar um testemunho, eu dei lá um testemunho, assim, comecinho, né? Presbiteriano. Aí, menino, ele veio atrás de mim e falou: vamos tomar um café, vamos tomar um café. Quem é você? Eu falei: eu sou Jeremias. Você não é normal, não. Você não é normal, não. Eu falei: o senhor é doutor, é psicólogo, é psiquiatra? Eu falei: não, você não é normal, não, você tem que ir lá em Brasília. Foi o convite mais estranho que eu recebi. Ó, você não é normal, não. Por isso você tem que pregar lá na nossa igreja. Mas que benção, que benção. Ô, Pastor, o gente senhor boa, ora pela gente? eu oro com honra. Irmãos, ó, deixa eu falar aqui do pessoal que não conhece essa lenda aqui. É o pastor Mano, é o bispo Mano, da 7ª região da Igreja Metodista, a região de Petrópolis ali, que foi assolada pelas enchentes. Esse homem trabalhou igual um leão, com a equipe de pastores deles, servindo a população, abençoando, ajudando com dinheiro, com roupa, com alimento, com oração, noite, madrugadas. Ô, gente, esse homem é um homem tão precioso, tão precioso. Que Deus continue te abençoando. Mano, é uma grande, mas é alegria brutal que você me deu de repartir esse tempo aqui com esse povo tão lindo aí da sua região, que continue empolgado aí com Deus, como você é. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar assim. Bendito seja o Senhor, que todo dia carrega o nosso fardo. Senhor, aqui é assim que o Senhor faz. Irmãos que nos abraçam, que nos abençoam, que a presença dele é como assim, uma água fresca, quando a gente está com muita sede, como tem sido essa conversa com o Mano. Tempos que nós não conversamos, e nós estamos conversando aqui como se tivesse conversado agora mais cedo, como irmãos, amigos, família. É só o Senhor para fazer isso. Verdade. Quero agradecer por esse ministério lindo, empolgante, pela paixão por Jesus nosso Senhor, pela paixão por missões, pela paixão pela igreja, por aqueles que estão sem Cristo, pelo cuidado com as famílias, com os pobres, com os aflitos, com as viúvas, com os necessitados, pela região de Petrópolis, pelas igrejas, por aquele pastor que está num lugar que o povo diz é tão pequeno, mas o Senhor está vendo. Que o Senhor visite, que o abençoe. Aquele irmão, Senhor, que é aí da Igreja Metodista, que agora está passando uma aflição, Senhor, visite a moça, a criança, aquela que está grávida, que está no hospital, aquele pastor que precisa de uma dose de encorajamento,
Abençoa ele, Senhor. Abençoa os irmãos que passam aqui, de todas as igrejas, batistas, presbiterianas, da Assembleia, gente que passou do exterior, gente que está conosco, de tantos estados do Brasil. Abençoa, Senhor. Falamos o nome de tanta gente linda aqui, JB, Cezinha, Paulo Mazzoni, tantos outros irmãos que falamos aqui, que sejam benditos do Senhor. Meu Deus, e o Senhor conhece os 7.000. Então nós estamos pedindo para o Senhor derramar teu Espírito sobre ele. Senhor, abençoa o ministério do pastor Mano, do bispo Mano. Eleva ele, Senhor. Amplia o impacto dele. Que ele seja usado com tanta graça, como ministrou para mim nessa conversa tão alegre, tão fraternal, tão acolhedora. Guarda a irmã Cláudia, Senhor, sua esposa. Guarda sua descendência, guarda seus netos, guarda sua vida, Senhor, dá a ele, porque o Senhor é Deus de novidade, e o Senhor é Deus que está trazendo as coisas novas, e as coisas novas são melhores do que as passadas, diz a tua palavra. Então, Senhor, concede ele agora o novo, e a região que está debaixo da sua liderança, o novo, e a igreja metodista no Brasil, o novo, e as denominações aqui, nossa igreja presbiteriana, o novo, Senhor, da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado. E fala para os seus netos que eu nem conheço, que eu tenho uma dívida com eles por eles liberarem o voo para nós hoje. Aí o meu neto Davi tem 4 anos. Eu, vovô, o que é? Eu falei, é a live. Ele falou, vovô, o senhor vai na live? Vovô, ele falou assim, eu tô com fome, vovô. Eu quero um ovinho. Aí o pai dele, que mora no mesmo prédio, diz, o ovinho hoje é lá em casa. Amanhã nós vamos comer o ovinho aqui no vovô. Eu falei, aí ele disse, eu falei, então me dá um beijo aqui. Me beijou, minha netinha, a Ana, me beijou e uma benção, uma benção. Obrigado você, irmão. Amém. Deus abençoe os metodistas. Beijo grande. Outro, pastor. Abraço. Deus abençoe. Outro. Amém. E para a galera que está conosco nesses 21 dias, só falando que nós continuamos. Amanhã, às 19 horas, nossa live com o bispo Paulo Lockman, aqui do Rio de Janeiro, vai ser uma bênção. Na quinta-feira, o pastor Cláudio Duarte vai estar com a gente. Na sexta-feira, o pastor Paulo Mazzoni, esse que o pastor Jeremias falou que é ninja, ele vai estar conosco. E no sábado, o meu filho Pedro Siqueira, pastor Pedro Siqueira, uma bênção, uma bênção. Então, nós seguimos, nosso propósito essa semana ainda, semana que vem, que Deus continue abençoando os irmãos e irmãs. Nos encontramos aqui na live amanhã, 19 horas, com o bispo Paulo Lockman. Um abraço a todos e todas. Beijão. Obrigado por ficar com a gente até agora. Que Deus acrescente e abençoe a vida de cada um, cada uma.